tema é a Trindade, né? Vamos continuar no mesmo tema. Vimos bastante coisa já, né, sobre a doutrina da Trindade, tanto a questão das heresias, a questão das batalhas dos apóstolos, em relação a várias heresias, com relação à doutrina da Trindade, né? Primeiro surge o gnosticismo, que negava a encarnação de Cristo. Depois surge o modalismo, já depois da morte dos apóstolos, que negava as pessoas distintas de Deus. Depois do modalismo surge aquele sabelianismo de Sabélio, que também nega as pessoas distintas de Deus, a Trindade. E depois surge o arianismo, de Ário, aquela controvérsia que teve lá em Alexandria, entre o bispo de Alexandria e Ário, que era um presbítero, que ensinava que Cristo era uma criatura e não podia ser Deus. Então, dentro dessa controvérsia, vai surgir o Concílio de Nicéia, e dentro do Concílio de Nicéia reunidos todos os bispos da igreja, né, de vários lugares. Foi um concílio ecumênico que foi promovido pelo Constantino, o imperador Constantino, que promoveu esse concílio, e deu muito pano para manga essa discussão dentro do Concílio de Nicéia, né, com relação a se Cristo era Deus ou não. E aí surge aquela palavra tão conhecida do Concílio de Nicéia, que foi determinado pelo concílio, que Cristo é homoousios com o Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. E depois os arianos quiseram dar uma aliviada e colocaram, não, ele não é homoousios, ele é homoiousios. E Atanásio bateu o pé e disse que não, que Cristo era homoousios e ficou homoousios. Homoiousios é de substância similar e não da mesma substância, enquanto homoousios é da mesma substância. Nós vemos dessa forma toda vez que Satanás levanta contra a revelação de Deus, Deus traz à luz a sua verdadeira revelação de quem Ele é, como a promessa que o próprio Cristo fez, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja e que o Espírito Santo que Ele enviaria o glorificaria. Então, o trabalho do Espírito Santo, um dos trabalhos do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo, nos mostrando a sua grandiosidade, quem Ele é lá na eternidade, na encarnação, na morte e na sua ressurreição. Daí então Ele sobe aos céus, senta à direita de Deus Pai e vai ocupar o lugar ao qual Ele sempre esteve, do lado do Pai. Com a diferença agora, que Ele não é só o verdadeiro Deus, mas agora também Ele é o verdadeiro homem. E também dentro dessa confissão nossa, que Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, surge também aquela heresia que dizia que esse verdadeiro Cristo era essa junção entre verdadeiro Deus e verdadeiro homem era tão juntas que se tornava em um terceiro ser, né? E essa heresia foi também combatida, e no Concílio de Calcedônia foi onde foi estabelecido que essa união entre Cristo, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é uma união hipostática, ou seja, não se mistura. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem, mas separado, sem se misturar. E ele agora ele é o Filho do homem assentado à destra de Deus Pai. Iremos ver agora os atributos da divindade no Filho e no Espírito Santo, né? A Bíblia diz expressamente
com todas as letras que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E que não existem três deuses, mas um só Deus. Isso não é como alguns hereges ensinam, que essa doutrina da Trindade era uma doutrina pagã. Eles ensinam também que foi a Igreja Católica Romana que criou essa doutrina pagã. É claro que o nome Trindade, ele não está dentro da Bíblia. Nós não iremos achar a palavra Trindade de forma explícita dentro da Bíblia. Mas de forma implícita existe a Trindade. Porque nós vemos as aplicações da deidade no Pai, no Filho, no Espírito Santo, os atributos da deidade aplicado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e ao mesmo tempo que toda a divindade é aplicada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e os atributos de Deus é aplicado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a própria palavra de Deus diz que Deus é um só. E aí por isso que surge o nome, para explicar esse mistério de Deus, a palavra que foi cunhada por Tertuliano de Cartago, chamado Trindade, para explicar esse mistério de Deus. Da mesma forma, a Bíblia revela todos os atributos da divindade em cada uma das pessoas da Trindade. Todos os atributos absolutos, relativos e morais da divindade, já estudados, estão presentes nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é onipotente. Vamos ler Mateus 28, 18. Então, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o Senhor Jesus, ele é onipotente. Onipotente. É claro que os hereges pegam essa passagem e atribuem essa onipotência que Cristo recebe de uma outra onipotência que é dada pelo Pai ao Filho. Ou seja, o Pai dá essa onipotência por causa do sacrifício que Cristo fez. E na verdade, Cristo não recebe a onipotência como um prêmio, como alguns hereges ensinam. Que Cristo recebeu a onipotência por causa da sua obra redentora, então foi um prêmio que Cristo recebeu. Não, ele recebe a onipotência porque ele se esvaziou. Para se fazer homem, ele teve que se esvaziar para se tornar um homem. Então toda a sua onipotência que ele tinha lá na eternidade, como Deus eterno, ele se esvaziou. E nesse esvaziamento que ele teve, ele continua sendo divino, mas não com aquela onipotência que ele tinha na eternidade. Quando ele ressuscita em glória, no poder do Espírito, lhe é dado tudo aquilo que ele já tinha. E como o Pai, ele é a fonte da deidade, é óbvio que o apóstolo Paulo explica esse mistério. Foi da vontade do Pai que toda a divindade estivesse no seu Filho. Então foi da vontade do Pai. Mas nós temos que entender que o Filho não é uma criatura. Ele é a expressa imagem da glória do Deus invisível. Essa é a questão. Para a gente não confundir e achar que existe dois onipotentes. O onipotente maior
e onipotente menor, ou seja, que Cristo é um onipotente de segunda classe ou de segunda categoria. Não, Cristo é o onipotente Deus. Ele já tinha esse poder antes de vir ao mundo. Vamos ler agora para ter essa visão em Filipenses 2. Filipenses 2, do versículo 6 em diante. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nessa passagem, nesses versículos, o apóstolo Paulo declara que ele é em forma de Deus, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação, mas se esvaziou, como eu tinha explicado. Então ele se esvaziou para tomar uma forma de homem, de servo, e humilhou-se a si mesmo, e obedeceu ao Pai e a sua missão. E teve a morte de cruz, humilhou-se a si mesmo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Essa exaltação, nós temos que entender que é a exaltação do homem Jesus. Essa é a questão. Ele, como Deus, ele não precisava ser exaltado para nada. Como nós lemos lá em Isaías, que eis que eu vi no dia tal do rei Uzias, eu vi o Senhor Jeová sentado no belo e sublime trono. João diz que essa visão que Isaías está tendo é Jesus Cristo. Então, ele não precisava de glória, ele já tinha, ele é o Pai da glória. Só que quando ele toma uma forma humana, ele é exaltado agora também como homem. E aí, agora, existe um homem Deus. Existe um Deus que é homem, existe um homem que é Deus. Então ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E por isso que os anjos se espantam com essa obra. E por isso que Deus dá aula aos anjos através da igreja. Deus ensina aos anjos. E por isso que Ele enviou o Espírito Santo. E por isso que tudo que Ele conquistou é passado para nós. E por isso que somos co-participantes de sua natureza divina, como falou o apóstolo Pedro. Vai descansar tudo isso, vai descansar nessa encarnação de Deus. O Deus que se fez homem. Então quando o apóstolo fala que o Pai, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nós estamos falando do homem Jesus, ao nome de Jesus, aquele homem. O que é que Paulo está dizendo? Que aquele homem chamado Jesus é Deus. Aquele homem chamado Jesus foi o Deus que se encarnou. É isso que Paulo está dizendo. E o próprio Deus Pai o exaltou soberanamente
mente. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse Senhor é a palavra Kyrios, no grego, que significa... O que significa? Esse Senhor, na tradução grega, da Septuaginta, que foi a primeira tradução que, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, foi a primeira tradução, a Septuaginta. Kyrios ou Kyrios, que significa Senhor, no hebraico é Jeová. Então Jesus Cristo é Kyrios, é o Senhor, é aquele Jeová. É isso que Paulo está dizendo. Como a gente lê aqui, às vezes não compreende, né? Mas no original grego, esse Kyrios aqui é o mesmo Kyrios aplicado a Jeová na tradução da Septuaginta no Antigo Testamento, que é o nome Jeová. Kyrios é Jeová, no grego. Apocalipse, vamos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. Aqui ele faz uma alusão às duas palavras, às duas letras do alfabeto grego. A primeira letra do alfabeto grego é a letra Alfa, e a última letra do alfabeto grego é a letra Ômega. E por isso que ele diz que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era na eternidade, o que é no presente e o que há de vir no futuro, ontem, hoje e eternamente. Só Deus pode dizer isso. E aí ele vai continuar: o Todo-Poderoso. Só Deus pode falar isso. Nenhuma criatura tem condições de falar isso. Só que os hereges querem colocar essas passagens como algo secular, como se Cristo, sim, ele tem esse poder, mas porque o Pai deu a ele, então, como se fosse um Deus meio precário, né? Um Deus meia boca. E não é isso, ele é o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Uma revelação. O filho, ele é prometido desde o jardim do Éden, né? A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Quando Eva ficou grávida de Caim, ela agradeceu a Deus e tal, porque Deus lhe deu o varão, né? Ela achava que a semente da mulher era Caim. Então, a revelação de Deus foi progressiva, foi crescendo. Então, a cada momento, Deus fala dessa semente da mulher. Ele começa a falar de Jesus, a semente da mulher. Depois, ele vai continuar falando, né, de várias outras formas. O Moisés fala que era o profeta que viria, né? Depois dele. Depois vem Davi falando do ungido que viria, né? Depois vem Isaías, não foi lhe dado um filho, aí Messias, e aí vai surgindo, vai criando corpo essa revelação de Deus progressiva. E aí quando chega em Maria, aí o anjo Gabriel aparece para Maria e diz o nome, Jesus. O nome dele seria Jesus. Aquele era o Messias, que já tinha sido prometido lá desde o jardim do Éden. Mas aí, conforme a revelação de Deus vai progredindo, vai demonstrando cada vez mais essa pessoa de Deus que se encarnaria. Só que a palavra onipotente também é aplicada ao Espírito Santo. Lucas 1,35.
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. A virtude ou o poder do Altíssimo é o mesmo poder do Espírito Santo. Agora vamos em Romanos 15. Versículo 13. Ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz e crença, para que amudeis na esperança pela virtude do Espírito Santo. No mesmo capítulo, versículo 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e os arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Agora a onisciência. A onisciência está também presente nas pessoas do Filho e do Espírito Santo. A onisciência é outro atributo que só Deus possui. E, no entanto, Jesus revelou esta onisciência durante o seu ministério. Em João 1, vamos em João 1, 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondendo disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aqui é um atributo de Deus, a onisciência. Mateus 17, 27. Outra forma de expressar a onisciência de Deus. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrir-lhe a boca, encontrará um estater. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Essa aqui é aquela passagem do que foi cobrado o imposto. E aí ele pega Pedro e manda ele lançar o anzol para pegar o peixe que tinha uma moeda dentro do peixe. Só Deus poderia saber de uma coisa dessa, que tinha um peixe lá no mar que tinha uma moeda dentro dele. Em João 2, versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitavam de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, isso é um atributo de Deus. Nenhum outro homem pode saber o que está no coração do homem. Por quê? Porque só Deus sonda os corações. Está escrito que não havia necessidade de ninguém falar algo sobre o que há no interior do homem, porque Jesus já sabe de tudo. A Bíblia diz que só Deus conhece os corações dos homens. Isso está escrito em 1 Reis, do capítulo 8, versículo 39. Então Jesus é não só onisciente, mas também é Deus. Porque só Deus conhece o coração do homem. Ele sabia que a mulher samaritana já havia possuído 5 maridos e que o atual não era o seu marido. Isso está escrito em João 4, do versículo 17 e 18. Encontramos em João 16, 30, 21 e 17, que Jesus sabe tudo. E em Colossenses 2, 2 e 3, não há nada no universo que Jesus não saiba. Tudo. Porque Ele é onisciente e é Deus. Vamos ler Colossenses? Vamos ler essa carta aos Colossenses. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria
e da ciência. Não há nada no universo que Jesus não saiba, porque nele está escondido todos os tesouros da sabedoria. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revelou a Simão que ele não morreria sem ver o Cristo. Está escrito em Lucas 2:26. A Bíblia diz que o Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo a profundidade de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 2, do 10 ao 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundidades de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito penetra todas as coisas de Deus. Ele é onisciente. O Espírito Santo é onisciente. Isso também é um atributo de Deus. Só Deus tem esse atributo. Romanos também, isso também nós vamos ler em Romanos 8. Essa onisciência do Espírito Santo. E o 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo conhece tudo, conhece todas as coisas. 1 Pedro 1:11. Indagando que tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se havia de seguir. Ou seja, o Espírito Santo era que mostrava tudo aquilo para os profetas, indicando tudo o que iria acontecer sobre Cristo e a glória que viria. Tudo o Espírito Santo revelando. O Filho e o Espírito Santo são também onipresentes. Jesus é ilimitado pelo tempo e pelo espaço. Ele disse, o que é que o Senhor Jesus disse? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso é uma onipresença. Só Deus tem esse atributo. Mais ninguém. Se não for Deus, não tem como fazer isso. Para a pessoa crer que Cristo é Deus, ele só basta ter um pouco de senso, né? E largar a dureza do coração. Às vezes nós falamos isso, mas as pessoas estão atadas com as atas de Satanás nos olhos para não enxergar, porque só Deus é onipresente. E se Cristo falou que estará em todos os lugares, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, já expõe a onipresença, um atributo único de Deus. Nenhuma criatura pode fazer isso. Isso está escrito em Mateus 18:20. E mais, o que é que o Senhor Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Ou seja, em todos os lugares. Jesus Cristo está com todos os seus que pertencem a Ele todos os dias. Só Deus sendo onipresente para fazer isso. Essas duas passagens mostram que Jesus está presente em qualquer parte do globo terrestre, porque Ele é onipresente. Um atributo único de Deus. O Espírito Santo está em toda parte. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmos 139.
versículo 7. Vamos ver? Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele vai continuar, versículo 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Não dá para se esconder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é onipresente. As Escrituras Sagradas ensinam que o Filho e o Espírito Santo são eternos. A presciência de Cristo é eterna. Vamos ver isso em Miqueias 5. Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Cristo na eternidade. Cujas saídas é desde os tempos antigos, desde a eternidade, sairia de Belém. O Messias, o Verbo encarnado. A gente percebe a ligação da palavra de Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, aqui, Miqueias. E o Verbo era Deus, desde a eternidade. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo era Deus. E tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada do que se fez, foi feito, se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto revela que o Filho já existe antes dos tempos dos séculos, antes dos dias das coisas. O profeta Isaías anuncia o aparecimento do Messias, dando-lhe 5 nomes. Foi dado ao aparecimento do Messias 5 nomes. Vamos no profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses são os 5 nomes dados a esse menino que iria nascer. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus Forte e Pai da Eternidade. Só com essa passagem já tem como negar a divindade de Cristo. Vamos em Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e eternamente. O escritor das cartas aos Hebreus fez uma citação dada unicamente a Deus. Imutável, um atributo único de Deus, a imutabilidade, e eterno. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Imutável é um atributo que só Deus tem. E outra coisa, eterno, ontem, eterno, hoje e eternamente. Passado, presente e futuro. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. Essa é uma das passagens bíblicas que provam que Jesus não pode ser criatura.
Como pode ser o Filho o mesmo ontem, se houve um tempo na história em que ele não existia? Então não dá, ele não é uma criatura, só sendo Deus. Se o Filho passou a existir a partir do dia em que foi criado, como pode ser ele mesmo o ontem? Em qualquer tempo da eternidade, ele é. E aí, os hereges da Testemunha de Jeová, eles dizem que não, que Cristo, ele sim é, não, ele é o princípio da criação. Ele é o princípio da criação. Ele foi o primeiro a ser criado. Aí depois que ele foi o primeiro a ser criado, eles pegam uma passagem isolada, né, que Paulo faz essa citação, que Cristo é o princípio, né, da criação, mas não dessa criação criada no tempo, mas na eternidade. E aí eles fazem essa interpretação errada para colocar Cristo dentro do tempo. Como o apóstolo Pedro falou, né? Tropeçam na palavra para os quais também já foram destinados. Essas pessoas que tropeçam nas doutrinas da palavra de Deus, que são desobedientes, o apóstolo Pedro fala, eles foram levantados para isso mesmo, para que também foram destinados a isso, né? Eles são obstinados, eles tropeçam na palavra, eles são desobedientes, e eles fazem isso porque eles foram destinados a isso mesmo, a tropeçar, a blasfemar contra Deus e depois ser lançado no inferno. Vamos pegar a carta de Tito. Carta de Tito, capítulo 1. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, mas ao seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Hebreus 9, vou voltar para Hebreus de novo. 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Você vê que o Espírito Santo, ele é eterno. É o Espírito eterno, ou seja, um atributo único de Deus. E esse Espírito eterno estava também presente na criação. Vamos lá em Salmos 104, versículo 30. Diz assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, através do Espírito Santo, Deus criou todas as coisas. Mas também a Bíblia fala que através do Filho, Deus criou todas as coisas. E não há divergência nisso, porque nós estamos falando de um único Deus. Outro atributo, santidade. O atributo da santidade está também presente no Filho e no Espírito Santo. E da mesma forma, o atributo da justiça. Atos 3, versículo 14. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Aqui é aquele discurso lá de Pedro. O santo e o justo. A Bíblia diz que o Verbo se manifestou cheio de graça e de verdade. Isso está escrito em João 1,14. Ele mesmo é a verdade. Isso está escrito em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se manifestou em graça e em verdade em João 14, e em João 14,6, ele mesmo é a verdade. Jesus, pois, é a verdade e a vida. Da mesma maneira, o Espírito Santo. João 14,17. Vamos ler João 14,17? O Espírito de verdade, o que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito de verdade. Jesus também é aplicado esse atributo a Jesus. Ele é a verdade. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a verdade. Isso está escrito na Epístola de João, 1 João 5, 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, esse atributo de ser verdadeiro, ele é aplicado ao Filho e ao Espírito Santo. Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo dá a verdade. Né? Também o Filho é a vida, da mesma forma o Espírito Santo também é a vida. Vamos em Romanos 8. Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida, ou seja, Jesus Cristo é a vida, o Espírito Santo é a vida. Bem. Há 4 pontos fundamentais em que os unicistas modernos diferem dos evangélicos. Os unicistas modernos, quais são os unicistas modernos? Aqueles que confundem as pessoas distintas de Deus. Nós acabamos de mostrar que são aplicados os mesmos atributos ao Filho e ao Espírito Santo, a onisciência, a onipresença, né? A onipotência, a santidade, a verdade, todos esses atributos que cabe só a Deus, né? Eterno, todos esses atributos que só cabem a Deus, eles são atribuídos também ao Filho e ao Espírito Santo. E o que é que os unicistas fazem? Vendo tudo isso, eles unem o único Deus, então Deus acaba tomando modos. Eles não distinguem as pessoas. Aí é aquela heresia lá de Sabeliana, que hoje nós conhecemos como unicista. E uma das igrejas unicistas hoje que nós conhecemos é a Congregação Cristã no Brasil. Os quais foram definidos pelos sabelianistas da antiguidade, a saber, a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a fórmula batismal e o significado do batismo. Tudo isso é contrário à ortodoxia cristã universal e é em particular a nossa doutrina. O unicismo moderno tem suas raízes no antigo modalismo. Ou seja, esse unicismo moderno que está acontecendo hoje, se os irmãos digitarem no YouTube, batismo no nome do Senhor Jesus, os irmãos vão ver que esse batismo no nome do Senhor Jesus, eles não falam, não aplicam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é o batismo unicista. Eles negam as pessoas distintas da Trindade, né? É um batismo onde nega as pessoas distintas de Deus, né? Esse é o mesmo antigo modalismo, aquela heresia sabeliana. Cada uma das pessoas da Santíssima Trindade é Deus pleno, em toda a sua plenitude. Não se trata de uma parte de Deus. As 3 pessoas são da mesma natureza e essência, substância, pois são um só Deus. O fato de o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem um só e o mesmo Deus, não significa que os membros da Trindade sejam uma só pessoa. A Trindade, portanto, como já vimos, à luz da Bíblia,
é a união de três pessoas distintas em uma só divindade. E aí, o que aconteceu com a congregação cristã do Brasil na confissão de fé? Essa confissão de fé da congregação cristã do Brasil, a congregação cristã do Brasil tem 2 inários que foi modificado a sua confissão de fé. O inário 4 dizia que, qual era a confissão com relação a Deus? Nós cremos no único Deus verdadeiro, de eterno poder, cujo fez todas as coisas e cuja a divindade está em 3 pessoas distintas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O que é que eles fizeram? Eles tiraram a palavra distintas e agora não se distingue mais as pessoas da Trindade. Ou seja, eles se tornaram sabelianos, unicistas, negam as pessoas distintas de Deus, confundem as pessoas distintas de Deus. A unidade de Deus, pois, é composta e não absoluta. O credo atanasiano. O que é que o credo atanasiano diz? O credo atanasiano vem de Atanásio, foi estabelecido depois da morte de Atanásio, mas foi dado o nome de credo atanasiano. No seu 4º artigo de fé afirma: não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias. O unicista confunde as pessoas, mutilando as personalidades do Pai e do Filho, com a doutrina das manifestações, que é uma maneira camuflada de negar Jesus como Filho de Deus. Entendeu qual é o objetivo do unicismo? O objetivo do unicismo é justamente criar confundir as pessoas do Pai e do Filho, separando as substâncias. Para quê? Para mutilar as personalidades de Deus, o Pai e o Filho, né? E as suas manifestações. Isso é o quê? É uma maneira camuflada de negar Jesus como Filho de Deus. Olha aqui que astúcia do diabo. Diabólica, satânica, né? Eles negam as pessoas distintas da Trindade, que é uma maneira camuflada de negar Jesus Cristo como Filho de Deus. A Bíblia diz que negar o Pai e o Filho traz a condenação. Quem é o mentiroso? Entre aspas. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus é o Cristo. É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar o Filho não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Esse espírito que nega a encarnação do Verbo, os gnósticos, as pessoas distintas de Deus, os sabelianos, ou os atuais unicistas, e os que negam a divindade de Cristo, todos esses indivíduos, esses mestres, estão sendo, por detrás do falso profeta, tem um espírito. E qual é o espírito que está por detrás do falso profeta? O espírito de anticristo. O que está movendo essas pessoas é o espírito de anticristo. Por isso que eles negam a natureza divina de Cristo. Por isso que eles negam as pessoas distintas de Deus. Por isso que eles negam a encarnação de Deus. Então todas essas negações, por detrás disso existe um espírito. E esse espírito o apóstolo João chama de o espírito de anticristo. Não é difícil entender porque tal doutrina implica na salvação do homem.
Uma cristologia errônea implica numa salvação errônea. Quem adora um Deus errado está seguindo um Jesus errado e vai parar num céu errado. Há uma diferença básica entre os unicistas atuais e os modalistas da antiguidade. Embora os unicistas de hoje não ensinem os modos ou as funções de cada um das três pessoas da Trindade, todavia negam a existência de mais de uma pessoa na deidade, negando assim a Trindade bíblica, o conceito trinitariano encontrado no credo athanasiano. O que isso quer dizer? Que eles não ensinam. Pegam essas pessoas e perguntam o que isso significa. Eles não sabem, está lá no credo, eles aderiram ao credo sem saber o que o credo está dizendo. Ou seja, de forma sigilosa, como falou o apóstolo Pedro, seria introduzido heresias de perdição que negaria ao Senhor que os resgatou. Eles não explicam nada disso. Quais são as funções? O que isso relata? O que isso quer dizer? Mas eles negam. Que o Filho é o verdadeiro Deus, consubstancial com o Pai, ou seja, homoúsios, isso já foi provado. Com frequência, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, ele é chamado de Deus. Cristo, ele é chamado de Deus, seja no Antigo Testamento ou seja no Novo Testamento. E aí nós vamos agora em Salmos. Salmo 45, versículo 6. Falando do Filho. O que é que se fala do Filho? O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Deixa marcado aí o Salmo 45 e vamos em Hebreus 1 para ver no versículo 8 e 9. O que é que o escritor de Hebreus diz com relação a essa passagem de Salmos? O que é que o pai diz do filho? O que é que o próprio pai relata do seu filho? O que é que o próprio pai relata do seu filho? O que é que o pai relata do seu filho? Tem testemunho maior do que o do próprio pai? Não, né? É o pai que testifica que o seu filho é Deus. É o próprio pai que testifica isso. Vamos ler? Mas do filho diz, o que é que o pai diz do filho? Ó Deus, o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. O próprio Pai Deus ungiu o Filho Deus. O próprio Pai diz que o Filho é Deus. E aí, como nós vimos, que ele não é um Deus de segunda classe. Ele é Deus em sua totalidade. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus que se fez homem, o Deus encarnado, o Deus que se deu na cruz pelo pecador. A segunda pessoa de Deus, como vimos. Ele é chamado do seu Deus não por causa da natureza, mas por causa do ofício e da economia. Ou seja, por que o Pai é chamado de o seu Deus? Por causa do ofício e desse projeto de Deus. Economia é economo, do grego economo, que significa esse projeto de Deus, esse plano, mistério de Deus, que está sendo consumado. Nós lemos Isaías 6, Isaías 9, versículo 6, que atribui
Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, né? Jeremias 23, que diz que ele é Jeová, justiça nossa. O Cristo é Jeová, justiça nossa, né? Mateus 23, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Em Malaquias 3:1, Malaquias 3:1, vai falar de João Batista, vai dizer assim, tradução Reina Valera: eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, e virá de repente o seu tempo, o templo de Jeová, a quem vós buscais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que vem de Jeová dos exércitos. Prepararia o caminho para Jeová. E aí Malaquias 4:5 vai dizer: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia de quem? Jeová. O grande e terrível dia de Jeová. Hoje a gente viu bastante passagem. Vamos deixar essas para o próximo estudo. Muita coisa, né? Várias outras passagens que vai demonstrar a divindade de Cristo. No próximo estudo nós vamos continuar.